Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias e hoje o papo é um pouco diferente. Completa hoje, 11 de maio, que já passou da meia-noite, um ano que eu fui para a Europa. Dia 11 de maio de 2017 eu estava embarcando numa aventura que eu não sabia o que ia dar, cheio de medo, cheio de receio, e vim contar um pouquinho para vocês como surgiu o canal, como surgiu a ideia, e queria demonstrar um pouquinho para vocês, além da minha gratidão para você que sempre acompanha o canal. Então galera, tem completou um ano que eu fui pra Europa, depois fui pra Ásia, África, fiz alguns países ali, depois América do Sul também, Chile, fiquei no total de 8 meses e pouquinho, então foi quando realmente mudou minha vida. Eu resolvi falar como começou o canal, por que começou o canal, então vou resumir e falar um pouquinho dessa experiência, que eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu não sei se eu falei com essa clareza. Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, sem script, só pra falar realmente o que se passou durante esse tempo, o antes, o pós, o durante e o pós. Então, eu fiz esse canal tem mais ou menos uns 3 anos com a ideia de compartilhar coisas de empreendedorismo. Eu sempre gostei dessa parte de empreender. Às vezes você pode trabalhar numa empresa, não ser o dono, mas você pode ser empreendedor. A atitude empreendedora que muda muitas coisas. E comecei a fazer isso, e muita gente me perguntava como eu viajava barato, como eu viajava com milha, e por que você não cria um canal no YouTube? Eu já tinha o Estruturando Ideias, que envolve o empreendedorismo. Eu falei, então eu vou colocar essa parte de empreendedorismo nas viagens. Então comecei a viajar, voltava e dava as dicas na minha casa, aqui no meu estúdio, e começava a falar das coisas. E comecei a ver que os negócios estavam ampliando, que as pessoas pediam mais dicas, então eu fiz isso. Até que março, mais ou menos, do ano passado, depois do carnaval, a gente descobriu que todo mundo da Prefeitura do Rio tinha sido demitido de um projeto. Eu ganhava relativamente bem para o meu cargo, porque eu sou jornalista. Jornalista não tem um salário muito bom no mercado, pelo menos do Rio e São Paulo. E eu resolvi ser demitido. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu falei, eu vou viajar. Porque se eu não sair da minha zona de conforto agora, eu vou conseguir outro emprego e nunca vou sair. Então o que eu fiz? Eu peguei, fui demitido em março, a gente cumpriu o aviso prévio até finalzinho de março. Eu passei meu aniversário demitido, não contei pra ninguém aqui em casa. E foi muito difícil você guardar isso daí. Poucas pessoas sabiam, mas enfim. Aí comprei a passagem já logo em seguida, com milhas, e fui pra Europa. Antes eu fiquei 10 dias, fiz quase um retiro em Manaus, na Amazonas. Fui pro Lago Juma. Foi uma coisa assim, uma experiência assim que me ajudou bastante na Europa. Aí fui pra Europa, me despedi de todo mundo, foi um pouco triste e eu não sabia nada que estava acontecendo, nada, eu não sabia como eu ia ficar, eu estava cheio de medo. Para os outros eu mostrava que eu era forte, que eu não tinha medo de nada, parecia que estava super tranquilo, super de boa, mas eu estava cheio de medo, cheio de coisas internas, assim, achando que alguma coisa iria dar errada. E para minha surpresa, apesar de alguns perrengues até fortes que eu passei, nada saiu do controle. Tudo foi no controle, desde o planejamento, desde os lugares que eu ia, mais ou menos. Óbvio que o meio eu sabia o que eu ia fazer, algumas outras coisas, alguns países eu caí de paraquedas, como Bósnia, como Eslováquia, Eslovênia, Chipre, Malta. Esses 5 aí caiu de paraquedas, mas o resto estava tudo sobre o planejado. E muita gente me pergunta como que foi essa experiência. Cara, foi uma experiência assim sensacional, eu indico para todo mundo. Eu fui para Dublin, eu conheci pessoas assim sensacionais. Acho que o autoconhecimento, você ter uma experiência dessa, eu estava num momento assim meio complicado da minha vida, conturbado, de relacionamento, de todos os tipos de relacionamento, e para lá muita gente fala, foi uma fuga. Não considero isso como uma fuga, eu considero como o seu campo de visão você ampliar. Você sair da sua zona de conforto é uma coisa muito complicada. A sua rotina no dia a dia, você trabalha de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, às vezes alterna no domingo, e sempre volta para aquela rotina. Então você está acostumado com aquilo. Por mais que você reclame, você está sempre fazendo aquilo dali para você ganhar um dinheiro no final do mês. E o que eu pensei muito bem nisso, porque eu fiquei 8 meses na estrada, eu lembro de eu ter reclamado, acho que
no máximo umas 5 vezes, sendo que umas 3 era de saudade, sabe? E o resto era porque eu tinha passado algum perrengue falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em casa, no conforto, mas estou aqui dividindo um quarto com 20 pessoas. E questão de 4, 5 horas depois, eu já estava falando, é isso que eu quero, que bom que eu estou aqui. Diferente do... eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia, mas sempre eu reclamava. Você pode fazer esse exercício em casa, você sempre reclama, nunca está satisfeito. E o que eu aprendi na pós que eu fiz é que dinheiro não vai te dar motivação. Você pode ganhar 5 mil, 2 mil, 50 mil. Se você estiver insatisfeito, se você não for reconhecido, isso não vai dar motivação. O dinheiro ajuda bastante. Ele vai fazer você comprar carro, vai fazer você comprar mais viagens, viagens de luxo, várias coisas. Mas ele não vai te dar esse reconhecimento, esse campo de visão. Você abrir esse campo de visão, uma coisa assim, cara, fora de normal. E eu falo isso assim até com emoção, porque acho que foram os dias mais felizes da minha vida. Eu viajei, eu falo isso porque não foi não foi um dia, foram muitos dias, uma junção. Eu fiquei 3 meses em Dublin, na Irlanda. Eu acho que eu fiquei 20, 25 dias, assim, os melhores dias, no auge, assim, sabe? Fazendo as coisas que eu gostava, conhecendo pessoas novas, me aventurando, andando pra caramba, porque na Europa a gente anda muito, em Dublin a gente anda bastante. Então foi, sei lá, acho que foi uma experiência assim, além de amizades que eu fiz, sabe? O projeto Estruturando Ideias me possibilitou criar amizades. Muita gente me conheceu pelo Instagram e eu falo isso super na boa. Em Dublin até eu brinco com meus amigos que eu fiquei conhecido, muita gente me conhecia, porque a cidade é muito pequena. Então esse reconhecimento não era algo que eu estava esperando, sabe? As pessoas me pararam na rua, a gente ia para algumas boates lá, o pessoal, você é do Estruturando Ideias, não sabia meu nome, mas sabia que era do Estruturando Ideias. E muita gente vinha brincar, pensei que você fosse mais alto, será que é você mesmo? E sei lá, isso não tinha caído a ficha, mas até caiu a ficha que algumas pessoas vieram pro bem, me oferecer ajuda, me oferecer um monte de coisa. Eu falei que ia ficar sem casa, um monte de gente me ofereceu, eu acabei ficando 15 dias na casa das pessoas que eu virei muito amigo. Todos eles, sabe, sei lá, acho que tem coisas que o dinheiro não compra. Essa experiência foi muito legal. Muita gente fala, pobre, você gosta de viajar de perrengue, de hostel e tal. Eu não falo inglês, eu não me orgulho disso. Eu me viro muito mal, mas eu me viro no inglês. Mas acho que hostel é a melhor coisa. Eu conheci gente de todos os lugares do mundo e sempre as pessoas querendo ajudar. E sei lá, sabe, eu encontrei duas pessoas em Paris, 2 rapazes, que a gente conversando e tal, depois de meia hora eles falaram, não, eu trabalho em Dublin. Eu falei, sério, eu vou voltar pra Dublin. Aí, sei lá, 2 meses depois, 1 mês depois, eu tava lá em Dublin. Aí o cara, Álvaro, eu falei, caramba, não é possível que você tá aqui, sabe? Tipo, o mundo dá volta, eu conheci muita gente interessante. E uma coisa que eu boto também pra refletir, que existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, sabe? E eu estendi esse vídeo falando de Dublin porque foram as experiências assim que me marcaram muito, assim, que eu até me emociono mesmo, porque foi um divisor de águas na minha vida, uma coisa que me ajudou bastante. Eu saí bastante, eu conheci muita gente, eu me diverti, eu consegui mostrar a cidade, eu consegui fazer algumas parcerias legais. E uma coisa que eu sempre coloco em tudo que eu faço são, eu digo sonhos, mas são metas de você, o que você quer na sua vida, o que você quer fazer. Eu fiz essa viagem sem roteiro, sem planejamento. Eu ia para Dublin, depois eu não sabia para onde eu ia. Eu pensei que ficando em Dublin 3 meses eu iria me organizar minhas ideias e começar a projetar. Eu comecei a projetar minha viagem 1 semana antes de sair de Dublin. E fui para vários lugares legais, fui para Edimburgo, depois fui para Londres, depois fui para Croácia. E nesse meio, nesses sonhos, eu coloquei 3 sonhos. Tento sempre trabalhar com 3 metas, 3 sonhos. Que era o Oktoberfest em Munique, que era a Grécia, que eu queria muito conhecer, Atenas e também Croácia. Consegui conhecer os 3. Não foi na ordem que eu planejava, que eu pensava, mas consegui conhecer os 3. E o autoconhecimento, você se errar, você aprender as coisas. O principal, sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você consegue ver o mundo, como eu falei, o campo de visão, ele abre muito. E não existe isso de ficar em hostel, coisa de pobre.
e ficar em hotel é coisa de rico. Isso depende da prioridade. E nem todo mundo tem o feeling ou vai conseguir viajar. Eu falo, viajar não é uma coisa tão legal assim. Ainda mais quando você vai trabalhar. Eu fiquei 8 meses na estrada. Você imagina você indo para um lado, indo para o outro. É cansativo, você anda, às vezes você fica 2, 3 dias sem falar com ninguém em português. Eu fui roubado, levaram minha GoPro, eu perdi meu celular, sabe? Então são várias coisas que acontecem e nem por isso eu tô reclamando. E olha que eu sou de reclamar bastante, mas eu voltei de lá assim, reclamando menos. Porque eu perdi minha GoPro, perdi meu celular, fiquei 5 dias, caramba, perdi minha GoPro, perdi meu celular. E os 150, 200 dias que eu passei foram sensacionais. A gente tem esse negócio de exaltar as coisas ruins e as coisas boas a gente meio que deixa de lado. Ah, foi bom, mas eu perdi isso daqui, sabe? Então sempre que eu dou uma palestra, um workshop, qualquer coisa, eu sempre falo, lógico, das coisas que aconteceram, dos perrengues, tento até criar histórias, crônicas para ficar um pouco mais engraçado, mas eu sempre passo assim, ó, fui roubado na Hungria, aconteceu isso, eu dei mole, e depois eu falo, não, na Hungria eu fiz isso, eu fui pro pub crawl, aconteceu isso, porque você tem que exaltar as coisas boas, porque na vida a gente atrai aquilo que a gente quer, então se você atrair, chamar coisas boas, elas vão vir. Então eu acho que esse autoconhecimento assim foi fundamental na minha vida. E desde lá a minha vida mudou. E muita gente me pergunta, Álvaro, você está fora do mercado de trabalho, você é jornalista, você trabalha com marketing, você está fora. Você tem medo de fazer uma entrevista e as pessoas te perguntarem por que você está tanto tempo fora? Aí eu falo isso para as pessoas, eu falo, não tem nenhum medo. Porque eu vou falar para as pessoas que eu passei 1 ano quase viajando, fazendo o que eu gosto, aprendendo cultura dos locais e também me aprimorando nas coisas que eu faço, seja blog, fotografia, Facebook, YouTube. Eu sempre paro, dou uma olhada em edição de vídeo, vejo como melhorar, cursos offline, cursos online, videoaulas. Então tem como você se atualizar em todos os lugares. E se a pessoa quiser achar que eu sou desenvolto para isso, ela vai entender o que eu passei. E eu vou ser bem claro, eu não vou ficar falando de todos os países que eu passei, nem nada. Eu vou falar que eu fui demitido e precisei tirar um tempo para eu refletir, para eu me reciclar como pessoa e poder trabalhar e poder fazer alguma coisa diferente. Às vezes a gente fica 2, 3, 4 anos sem férias. Isso é a pior coisa que existe. Nunca faça isso. Tire pelo menos umas férias por ano, 2 se puder, de 15 dias, mas nunca deixe. Eu já fiquei 2, 3 anos sem tirar férias, é a pior coisa que tem. Fica acumulado. Então se você tem relacionamento, isso acumula para o relacionamento. Você vai juntando todas as coisas, então nunca faça isso. E o que eu posso dar, assim, um conselho não se dá, né? Mas assim, o que eu posso falar é que se aventure. Muita gente pergunta ou manda mensagem e fala, comecei a viajar porque você me incentivou e tal. Eu falo, não fui eu que te incentivei, você não viajou por causa de mim. Você viajou porque tinha um sonho aguçado em você, tinha aquele sonho lá adormecido que você só despertou ele. Porque eu não tenho esse poder, eu não dei passagem para ninguém, eu não fiz o roteiro de ninguém, eu ajudei com dicas que eu passei. E eu sempre falo que as minhas dicas são o que eu quero receber. Então eu tento sempre passar as dicas, eu recebo dicas de outras pessoas. Vai nesse bar, vai nesse lugar, vai nesse museu. Então eu tento sempre pegar essas dicas e também usufruí-las. Mas então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, eu sempre falo isso. Vá atrás. Não é impossível você viajar. Eu fiz essa viagem toda muito em conta. Você consegue fazer uma viagem longa muito mais barata do que 10, 15 dias, por exemplo. Depende do seu objetivo, depende da sua prioridade. Tem gente que não consegue viajar tanto tempo, então quem sou eu para falar, não, você consegue? Não, o que é certo para mim pode não ser o certo para você. Mas o importante saia da sua zona de conforto. Seja você viajar para o seu estado, para a sua cidade, ou você fazer alguma coisa diferente. Abra o seu campo de visão que você vai ver que as coisas vão melhorar muito na sua vida. Eu só tenho a agradecer, gratidão por todo mundo que me ajudou esse tempo todo. Eu tive casa em Roma, eu tive várias oportunidades onde eu passava, em Dublin também, um monte de casa que me ofereceram assim, sabe, de coração aberto, e vários outros lugares que eu passava também me ofereciam. Então eu fico Portugal, eu fico muito grato por essas pessoas que me acolheram, eu tenho muita gratidão por tudo isso.
e eu voltei muito chato com algumas coisas, sabe? Não tolerando certas atitudes. Eu volto e vejo que o nosso país, o país que eu amo tanto, o Brasil, ele está muito atrasado. E parece que cada vez vai regredindo, regredindo. Eu não vou entrar nessas questões, mas alguma coisa para vocês refletirem. Porque se um vai refletir sobre isso e conseguir que todos reflitam sobre isso, eu acho que isso é fundamental. E para finalizar, eu acho que viajar sozinho é você viajar... Eu sempre falo para todo mundo, eu viajo sozinho e não viajo sozinho. Mas como, Álvaro? Que se você viajar sozinho, você vai estar sozinho nessa viagem, mas você sempre vai encontrar alguém no hostel, em vários lugares. Na Oktoberfest eu encontrei um cara faltando 2 horas para acabar a festa. Eu não vou dar nome de ninguém porque fica chato que eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas na Oktoberfest eu encontrei um cara com a camisa do Flamengo 2, 3 horas para acabar a festa e para eu ir embora da cidade. Aí eu gritei, ele olhou e tal, ele falou, eu sou do Rio. Eu falei, eu também, não sei o que. Aí ele, pô, amanhã eu vou embora, nem vem pra cá. Eu também, eu vou pra Berlim. Eu falei, sério? Aí deu o nome do meu hostel e ele foi pra lá também. Ou seja, tipo, uma coisa improvável, você lá do outro lado do mundo encontrar uma pessoa que mora no seu estado, na sua cidade, e você fazer uma viagem com essa pessoa, assim. Eu acho que são certas coisas assim que é muito gratificante, assim, eu me emociono muito, porque eu gosto muito do meu país, eu gosto muito da minha cidade, da minha casa, da minha família, mas você viajar é uma coisa que me liberta. Eu falar de viagem, eu posso ficar aqui, o vídeo vai ser longo, eu posso falar 500 minutos e não vai acabar, porque eu gosto. É bom você pegar alguma coisa que você gosta. Tenta fazer esse exercício em casa, falar sobre qualquer coisa, mais de 20 minutos. Se você falar e não se cansar, e não falar acabou o conteúdo, é porque você gosta. Então faça com amor. E não faça vídeo querendo... agora eu vou pegar 100 milhões de pessoas, agora eu vou pegar 100 mil. Faça vídeo para uma pessoa. Se essa pessoa gostar e passar para mais uma, você já atingiu 2 pessoas. Você já atingiu alguém. Então quando você atinge alguém, a sua mensagem é positiva para essa pessoa, você agradece. Entendeu? Não queira números. As pessoas hoje em dia elas estão muito, eu digo, na geração Black Mirror. Quem não assistiu pode assistir também, que é muito interessante. Mas elas pensam muito em números. Óbvio que eu penso em números também. Você pensa em número de dinheiro, pensa em número de um monte de coisa. Mas para. Porque às vezes isso vai acabar pirando. As pessoas perdem cada vez mais tempos com a geração de like, eu quero isso. É importante, é legal, mas isso não é só isso que justifica você fazer um trabalho. Eu faço o trabalho e minha maior motivação é a pessoa chegar e falar obrigado, Álvaro, me ajudou. Eu não sabia dessa dica, eu não sabia que metrô era fácil em tal lugar, eu não sabia que tinha esse ônibus, entendeu? Então acho que isso, ou muita gente falando, caramba, você dormiu no aeroporto, legal, eu fiz isso porque você me falou. Eu peguei um ônibus de 10 horas que eu tinha medo, mas você falou que era tranquilo. E realmente eu passo, e o que é ruim eu falo, não faça, é ruim. Marrocos, eu sempre falo, eu sei que é outra cultura, a mulher lá é muito submissa, sabe? Isso não é legal, mas é a cultura do país. Você não pode chegar lá e falar, vai mudar tudo. Então tenta respeitar quando você não está na sua cultura. Se você está no seu país, você tenta, direitos, leis, várias coisas, mas quando você não está, você só respeita. Porque isso sim vai fazer a diferença, o respeito. Que cada um tem a sua posição política, religiosa, e isso a gente tem que saber respeitar. Na sua própria cidade, você vê o número de pessoas diferentes que existem. Imagina num país, imagina num outro continente. Então é isso, galera. Eu vou estender muito, daqui a pouco o vídeo vai passar aí. Não vai nem conseguir subir para o YouTube. Mas o que eu queria, assim, imensamente, é fazer... Se uma pessoa assistir, eu já estou muito agradecido. Só quero que vocês saiam da sua zona de conforto. Eu saí... E sou muito mais feliz. Eu agradeço muito por ter feito essa viagem. Eu não vou falar que agradeço por ser demitido, porque eu estava esperando outra coisa. Mas fui demitido, a gente não pode baixar a cabeça. Não pode ficar triste, não pode. Porque são certas oportunidades que acontecem e tem que acontecer para você evoluir. Como pessoa, eu acho que eu ganhei uns 10 anos de vida fazendo essa viagem. Eu fiz amigos que talvez eu não faria aqui, entendeu? Porque a intensidade de uma viagem longa, o ritmo é pesado, às vezes é complicado, sabe? Eu passei por vários momentos pensando, caramba, que difícil isso. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é muito gratificante. O último exemplo, para vocês terem uma ideia, eu fui para uma cidade chamada Szczecin, na Polônia,
E foi um dos dias que eu fiquei mais triste, porque ninguém entendia inglês, eu já não sei muito, e a pessoa lá não sabia me informar. Então eu andei 3, 4 quilômetros numa chuva e 5, 6 graus de sensação térmica. Cheguei no... Aí consegui pegar um hotel, uma república estudantil, mas um quarto individual, muito barato, 8 euros, 10 euros. Aí cheguei lá, fazendo stories na rua, falando, gente, eu tô na chuva, olha isso, que eu não sei o que. Aí recebi 2 mensagens de amigos, falando, pô, cuidado e tal, legal. E uma hora depois eu recebi uma mensagem de um cara que era da própria cidade, falando, que irado, você tá aqui, pô, eu vi seus stories e tal, vai lá almoçar amanhã no restaurante brasileiro, que a gente abriu aqui tem pouco tempo, ele era cozinheiro. Eu falei, caramba, o mundo é muito pequeno. Uma cidade chamada Estetino, que quase ninguém conhece, e lá tava eu no outro dia comendo picanha, farofa, feijão, arroz, e já tinha uns 2, 3 meses que eu não comia comida brasileira. Tentei até fazer uma parceria para filmar o local, para comer de graça. Não comi de graça nesse local, mas fiz questão de tirar foto, de mostrar o local. Não é só porque eu como de graça em alguns lugares que eu não vou postar foto de outros lugares. Se eu gostar, eu posto, entendeu? Se eu não gostar, eu não posto. Aí eu ganhei até um pudim do cozinheiro, foi sensacional, comida excelente, era muita comida, eu comi tudo, mas parecia que eu ainda estava com fome, mas foi sensacional. Eu tomei um guaraná, uma coisa assim que me fez, sei lá, me fez pensar, era quase o final de viagem, assim, faltava um mês e pouco, mas eu fiquei pensando, e quero repetir em breve, não sei se uma viagem tão longa dessa, assim, num ritmo assim, sem parar, mas em breve eu continuo. Estendi demais, peço desculpa, mas obrigado de coração por todo mundo que me assistiu. Eu fico muito, muito, muito agradecido mesmo. Então, galera, até mais. Espero que tenham gostado. Coloca nos comentários aí qualquer dúvida de vocês, qualquer coisa. Eu tô aqui de coração aberto para ajudar o maior número de viajantes e pessoas que têm os sonhos para realizar. Valeu? Álvaro Fernandes, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui.